Mas antes, se inscreva no canal e me ajude a crescer e levar conhecimento útil e de relevância sobre saúde e ciência para todos. Bem-vindos a todos a mais um vídeo no meu canal. Eu sou Davidson Amorim, enfermeiro clínico, e hoje nós vamos continuar falando mais um pouquinho sobre a consulta de enfermagem em suas fases, aquilo que é necessário que a gente colha. Agora, depois já estamos colhendo a história do paciente, principalmente com uma conversa com a família, vamos falar um pouquinho das doenças genéticas e de por que é necessário que a gente colha a história familiar do paciente. Vem comigo! Gente, é o seguinte, quando a gente está colhendo a história do paciente ainda nas preliminares, no primeiro momento, depois que a gente colheu os sinais vitais, que a gente colheu o histórico de medicações em uso, de doenças pregressas, de doenças crônicas, nós vamos também conversar um pouquinho com o paciente e com a família sobre questões de históricos familiares, de doenças e agravos que alguns parentes ou parentes próximos, diretos, ou pessoas ainda da árvore genealógica de mesmo nível, que ainda têm um parentesco próximo, possam apresentar. Por quê? Isso pode representar a predisposição genética do indivíduo ter alguma comorbidade. Isso vai nos ajudar a entender sintomas e até prever, em caso de situações de prevenção, de cuidados para prevenção ou de promoção, identificar antes que a doença se instale ou que ela se agudize, uma doença que pode existir naquele paciente, que pode vir a aparecer naquele paciente. Eu já fiz um vídeo aí anterior sobre predisposição, explicando o que é a predisposição. Naquele vídeo eu falei o seguinte: a predisposição não é a confirmação e nem a certeza de que o indivíduo vai ter suposta doença. Assim, se meus avós diretos, meus pais, meus avós, bisavós, numa linha direta e de parentes próximos que corroboram com até 25% da minha genética ou da carga genética que eu possuo, todos tiveram câncer, tiveram uma tumoração diferente. Isso quer dizer, já me supõe que eu tenho predisposição a ter um câncer. Mas eu vou ter esse câncer? Não obrigatoriamente, é apenas uma predisposição, ou seja, é algo que pode levar a ter suposta doença. Mas não é o único fator que vai causar a doença em mim, é apenas um dos fatores de risco. Mas eu já tenho que levantar uma suspeita e uma probabilidade quando eu for fazer continuar o histórico, a anamnese, colher a história e sinais vitais, tudo isso eu já vou estar englobando e pensando nessas possibilidades, seja para prevenção, para prevenir uma doença que já corre risco da pessoa ter, ou seja, para impedir que ela piore. Nesse caso, como a gente fala muito de pacientes mais idosos, que o cuidado a domicílio requer, quando eu tenho uma predisposição genética, olha, senhorinha, não tem diabetes, mas a mãe tinha, a irmã tem, o pai tem, a avó morreu por complicações decorrentes de doenças oportunistas relacionadas a diabetes, mas a paciente nunca teve diabetes. Bem, neste momento ela está apresentando uma lesão em dorso de pé, por exemplo, e que está de difícil cicatrização, já prolonga um certo tempo. A doença demonstra sinais de contaminação, de infecção, com a ferida contaminada, com hiperemia severa e sem sinais de cicatrização presentes, sem tecido granulomatoso em leito ou bordas esbranquiçadas. Nesse caso, eu já suspeito de um pé diabético.
Porque eu tenho histórico de predisposição, o paciente nunca fez exame, nunca teve, sempre falou que foi bom, mas tem aquela lesão que não sara. Beleza, a gente vai ter que checar isso. Fechar diagnóstico de diabetes mellitus é equipe médica, é médico que fecha. Mas os exames já podem ser previamente solicitados pela equipe de enfermagem para adiantar o processo, já que geralmente se trata de uma equipe multidisciplinar. Tem que ser polivalente. E coletar o exame, o sangue, para a realização do exame chamado hemoglobina glicada, além do glicemia em jejum. Esses exames vão apontar para um fechamento diagnóstico, nesse caso que eu já falei. Mas quando eu tenho uma predisposição, já é quase confirmado. O que eu tenho de fazer como cuidado? Lá embaixo, na hora de prescrever cuidados, já que ela tem predisposição, apresentando ou não, eu tenho que controlar a quantidade de carboidratos na ingesta. Então, eu já tenho um cuidado para ser colocado, visando essa possibilidade. Mesmo que não se confirme nos exames, ela tem uma predisposição. Então, é todo um cuidado de prevenção. Lembrando aquele sistema Long Term Care, um sistema que está vindo para o Brasil, que várias home cares e agências de saúde domiciliar estão seguindo, que visa evitar internações ou várias internações. Então a gente sempre tem que pensar nesse ponto de prevenção, promoção e, quando necessário, o tratamento. E até no caso de doenças com cuidado paliativo, eu também tenho que pensar no conforto. Então, preparar a alimentação para que o paciente não sofra mais do que ele já sofre naquela devida situação. Bem, voltando ao assunto principal, que são as doenças pregressas, as predisposições genéticas ou predisposições familiares para determinado problema, eu tenho que avaliar todas essas questões. Quais são outras doenças que podem ser constatadas como predisposição ou correlacionadas à família? Cardiologia, doenças cardiológicas, algumas doenças do fígado, algumas doenças dos rins, algumas doenças reumatoides. Geralmente as reumatoides, a maioria delas estão relacionadas também à predisposição genética. E ao conferir todas essas doenças, eu consigo prever uma possibilidade de doença para aquele paciente, se ela não tiver instalada ainda, e consigo impedir que ela se instale, ou que pelo menos ela se agudize. Como? Através de cuidados específicos, através de cuidados alimentares, através de encaminhamentos adequados para profissionais corretos. Mas, de fato, essas doenças de história familiar, as maiorias estão relacionadas diretamente com o corpo. Mas há a possibilidade de haver algumas doenças bacterianas ou adquiridas também relacionadas à predisposição genética. Vou te explicar. Uma pessoa tem grande possibilidade, tem pneumonia recorrente, sempre com o mesmo tipo de bactéria. Ah, mas espera aí, a bactéria provavelmente é onde ele está, que está acontecendo aquela. Mas o nosso sistema imunológico tem a sua defesa, e também existe a defesa defesas em quase todos os órgãos que impedem que um micro-organismo entre em contato com o sistema circulante, ou seja, que ele invada o corpo. Através da predisposição genética, essas defesas podem ser enfraquecidas em alguma situação. É o caso, por exemplo, de pessoas que têm amigdalite recorrente relacionada à predisposição genética, porque as amígdalas estão quase sempre com um processo inflamatório constante e é porta de entrada para uma bactéria que vai causar uma faringite, amigdalite. Situações pulmonares também, às vezes há uma predisposição genética, um evento genético que traz o indivíduo com dificuldade para liberar excreções pulmonares, descargas pulmonares para a garganta, lembrando que essa secreção que é produzida, esse muco que é produzido no pulmão, durante o tempo todo está sendo produzido e jogado em região da garganta para o estômago,
Então não adianta achar que tem nojinho, coisa do tipo, mas está sempre o tempo todo engolindo essa secreção proteica que é produzida pelo pulmão, que é retirada do pulmão através de cílios, mas talvez por algum motivo, geneticamente falando, esses cílios não funcionam e não expulsam a secreção para o estômago. Logo, substâncias ali paradas, fonte de colônia bacteriana, porta de entrada para infecção, pneumonia recorrente. Então tudo isso aí a gente tem de observar, estudar parentes próximos, saber quais doenças que esse pessoal apresenta, para a gente poder prevenir ou cuidar diretamente do nosso paciente. Essa é a importância de se conhecer a história pregressa familiar em termos de saúde na hora da consulta de enfermagem. Estendi um pouquinho, falei muito, dei uns devaneios, mas também, gente, até o próximo. Logo a gente volta agora a começar a falar de parte por parte do corpo da anamnese, tá ok? Abração, coraçãozinho para todos e tchau! Pessoas normais não têm tempo para ir às compras. O Magazine Luiza já há tempos atua no mercado digital com produtos e promoções imperdíveis. A minha loja Magalu leva até você tudo o que você precisa. Clique no link da descrição e aproveite!